Vamos com assuntos relacionados ao Cruzeiro. Semana de recuperação total, né, para o Cruzeiro. Eu queria saber dos amigos se essa é a principal justificativa para os jogos recentes sem vitória, essa dificuldade física que o Cruzeiro conviveu. Aliás, vamos trazer o Leonardo Jardim para contextualizar essa história, porque depois do jogo contra o Sport, ele foi categórico nesse momento de dificuldade do Cruzeiro. Falou de cansaço, falou de atletas que não estavam no seu nível ideal e planejou essa semana de recuperação muito claramente. Foi muito firme relacionado a isso o técnico Leonardo Jardim. Não, agora, como eu já vos disse, eu acho que a equipa do Cruzeiro está extremamente cansada neste momento e precisa de recuperar. Vamos aproveitar, fazer uma recuperação ativa e passiva até a próxima quinta-feira. E depois, na sexta-feira, vamos folgar e no sábado vamos começar a preparar o nosso próximo jogo. Mas é importante recuperar os jogadores, porque eu senti hoje que jogadores importantes na equipa, como o Lucas, como o Christian, estavam com os níveis de fadiga extremamente altos. Análise do Jardim depois do jogo contra o Sport, projetando essa semana, pensando em recuperação. Essa queda física, Edu, é a principal justificativa para esse momento de dificuldade em resultados do Cruzeiro? Eu acho que também. Eu já falei aqui da questão do foco. Eu acho que o Cruzeiro ele errou a mão no foco. O Vasco da Gama, muito cuidado para não tomar o terceiro cartão e ir desfalcado para o jogo contra o Flamengo, acabou perdendo do Vasco. Acho que foi um cuidado exagerado. E contra o Flamengo, alguns jogadores forçando o cartão para cumprirem contra o Sport, para estarem presentes no Clássico, e perdeu ponto para o Sport. Então essa questão do foco, para mim, ela está nítida, mas é uma opinião. E a questão física, sim, concordo, também chamei atenção para isso. Sempre que o Cruzeiro teve uma sequência de jogos ali, meio de semana, final de semana, meio de semana, final de semana, há um desgaste, não há como manter a intensidade num nível que o time precisa, depende, e há uma queda de rendimento, e eu acho que isso também, somado a essa perda de foco, que eu detectei, e posso não estar certo, posso não estar com a razão, mas é apenas uma percepção. Essas duas coisas somadas fizeram com que o Cruzeiro, nas últimas rodadas, perdesse pontos importantes, principalmente ponto em casa para o Sport, que não deveria ter acontecido. Simões, como é que você encara essa análise do Jardim e esse período de recuperação, pensando em um Cruzeiro ideal para quarta-feira no Superclássico? Cirilo, o Cruzeiro depende muito dessa questão física, né? A gente até falava há pouco no Goleada desse aspecto, né? Eu acho assim que esse alto número de lesões que a gente está tendo, essa situação toda é por causa da velocidade do jogo, que exige uma preparação física melhor dos jogadores e que permite mais contato, sabe? Mais choque. Eu acho que assim, a gente está tendo um número exagerado de lesões no futebol brasileiro. Em relação a esse Cruzeiro do Jardim, ele é intensidade, né? O Cruzeiro é um time que marca muito alto, marca muito pressão, rouba muita bola lá em cima e tem uma transição muito rápida, né? Quantas vezes a gente já viu o Cruzeiro nesse Campeonato Brasileiro, até contra equipes fortes, como o Flamengo e Palmeiras, por exemplo, com 3 toques, está na área do adversário, contra um Botafogo, contra o Fluminense. Se você for pegar os gols do Cruzeiro no Brasileiro, você vai ver vários gols nesse tipo de situação. Só que isso exige muito fisicamente, né? Exige fisicamente para você marcar forte lá atrás, porque se ultrapassa essa linha sua, você tem que recompor, né? E isso correr para trás, todo mundo diz que é muito, muito mais difícil, e na prática é quase isso que acontece quando o adversário consegue transpor essa linha. Então, assim, eu acho que o Jardim ganha um tempo que é fundamental, tá? E por mais que possa, é interessante porque vai acontecer a mesma situação que aconteceu no último clássico entre eles, né? O último clássico entre eles foi o primeiro jogo após uma data FIFA. Agora, de novo, o primeiro jogo após uma data FIFA é um clássico Atlético e Cruzeiro. A diferença é que aquele foi no Mineirão, agora acontece na Arena MRV. E outra diferença, São Paulo estava estreando, mas os times estavam praticamente completos, né? Os desfalques vão ser muito fortes, principalmente no Atlético, né? O Cruzeiro talvez só não conte com o Fabrício Bruno. E o Sinisterra, muito possivelmente também. Mas não é titular, né? O Wanderson, eu acho que hoje está à frente dele. Com certeza, com certeza. Ô Simões, já que você analisou esse contexto aí de ausência, vamos lá. O cenário de favoritismo, que sempre é reduzido em Superclássico nas análises, né? Tem alguns critérios que definem que o clássico reduz essa história de favoritismo. Mas
quem estava definindo favoritismo nos clássicos anteriores estava colocando o Cruzeiro como favorito, pelo momento de um lado e pelo momento do outro. Com esse tanto de ausência do lado do Atlético, com esse momento que ainda é de reconstrução, um trabalho iniciado no mês de setembro, e o Cruzeiro tendo essa semana de recuperação e estando com um grupo quase que completo, como você enxerga o cenário de favoritismo para o clássico de semana que vem? Isso, não sei se você entende dessa maneira, se existir esse favoritismo na sua visão, ele aumenta agora no comparativo com a Copa do Brasil? Ô Cirilo, não é que aumenta, mas assim, eu acho que tem fatores que definem o favoritismo num jogo de futebol. O mando de campo, eu acho que é o único que está ao lado do Atlético. Acho que só o mando de campo está ao lado do Atlético. Se você for pegar o momento, o futebol jogado, por mais que eu acho que o Atlético tenha vivido um processo de evolução sob o comando do Sampaoli, mas viveu esse processo com um time completamente diferente do que vai enfrentar o Cruzeiro. E aí, se você for pegar a qualidade do time, dos jogadores, a do Cruzeiro também é superior. Então, o único fator que eu acho que pode assim entrar nesse contexto de definição de favoritismo para o Atlético é justamente o fato de o jogo ser na Arena MRV, e eu acho que o ambiente ele interfere muito dentro do campo. Mas todos os outros fatores, eles são favoráveis ao Cruzeiro do Leonardo Jardim. Edu Panzi. Para mim não tem fator nenhum que dê favoritismo ao Atlético. O favoritismo ele é todo pro lado do Cruzeiro. O momento do Cruzeiro é melhor. O Cruzeiro vai praticamente completo. Uma ausência, Fabrício Bruno, talvez o Wanderson, mas tem peças de reposição. O Atlético tá muito quebrado, cara. Tá muito quebrado. A situação é muito complicada em termos de disponibilidade de atletas. Falei agora há pouco, o Atlético já perdeu para esse jogo o seu melhor zagueiro, o seu melhor volante, o seu melhor atacante. Aí ele perde o seu segundo melhor volante, o seu segundo melhor zagueiro, o seu terceiro melhor zagueiro. Ele tá completamente esfacelado. E o fator casa, cara, ele não tem feito tanta diferença nos últimos anos no Clássico. Fez agora na Copa do Brasil, no Mineirão, o Cruzeiro venceu. Mas se você pegar vários jogos da Arena, o Atlético não venceu. Vários jogos do Mineirão, o Cruzeiro não venceu. Então tem feito pouca diferença. O Cruzeiro nunca foi tão favorito para um jogo como é do dia 15. E isso é fato, gente. Não dá pra colocar pano quente. Ah, clássico é clássico, não tem favorito. Esse especificamente tem. Em outros momentos eu até concordo que tem um equilíbrio muito grande. Agora, pode acontecer? Pode. O Cruzeiro pegou o Sport agora na última rodada do Campeonato Brasileiro e não ganhou. O Cruzeiro recebeu o Ceará e perdeu. Recebeu o Santos esfacelado e perdeu. Né? O Atlético foi para Maracanã e ganhou do Flamengo. O Atlético mais completo. Pode acontecer, óbvio que pode. A gente está falando de futebol. Mas de favoritismo, de momento, de peso, de disponibilidade de elenco, o Cruzeiro ele é favorito em todos os aspectos para esse jogo. Eu acho que o Atlético pode entrar um pouco mais leve. Aquela responsabilidade, pô, eu tô todo quebrado. O adversário está completo. Eu vou entrar um pouco mais leve aqui, porque o que vier aqui para mim hoje é lucro. Mas ainda assim é muito difícil entrar leve num clássico. Esse assunto certamente vai voltar nos próximos dias. Vamos ver as notícias dos treinamentos, né? Porque a preparação de fato para o Superclássico vai começar nesse sábado para as nossas equipes. Vejamos quais times serão escalados na próxima quarta. Mas eu acho que o Atlético vai entrar pelo empate. Não é que ele vai jogar pelo empate, mas assim, o Atlético já está tendo uma postura muito de fechar mais e ter velocidade. Tanto que foi a estratégia do Sampaoli nos jogos em que ele se deu melhor, né? Com agora foi o Dudu, mas o Biel, o Rony, o Bernard, um time mais rápido, né? E eu acho que possibilite isso, porque diante do momento, né? Se a gente for pensar... Defender e contra-ataque, é o que você está dizendo. Defender e ter o contra-ataque ao seu lado. Eu só não acho que vai entrar pelo empate. Eu acho que ele entra para vencer, mas que se vier um empate... Sim, mas com a postura de quem joga pelo empate. Não, a postura é a mesma. A postura, sim, a mesma que ele vem tendo. A postura mesmo contra a Juventude, contra o Sport, que são times muito inferiores ao Atlético, mas não foi uma postura de agressividade. Não, o Sampaoli entendeu o momento. Sim. Ele falou, eu não vou ser o Sampaoli. Eu vou ser o técnico desse time que está arrebentado mentalmente, desse time que está mal tecnicamente, que eu estou tentando recuperar física e tecnicamente alguns jogadores, coletivamente, e eu preciso abrir mão das minhas ideias para isso. E vai continuar contra o Cruzeiro, você não tem dúvida. Exato, só que agora eu acho que ele vai encarar o adversário mais difícil, técnico,
Porque foi o Sem primeiro dúvida. jogo dele, foi a estreia dele, eu acho que não dá nem pra considerar aquele jogo do Mineirão. Até porque eu tenho um gol aos 4 minutos que faz o jogo ficar 3-0. De lá acabou. pra cá é o mais difícil. Mas de lá pra cá, É difícil. nem o do Fluminense, Não. tecnicamente, era tão difícil. O resultado pode ser completamente diferente do Maracanã. Isso aí, o jogo é jogado. Mas o que eu tô dizendo assim, tecnicamente é a primeira vez que ele vai enfrentar um time Melhor realmente time. que tem um potencial técnico mais elevado.